está em Salmos, né? A gente está fazendo uma série de estudos sobre os Salmos. O Salmo fala muito sobre as experiências pessoais, né, de algumas pessoas com Deus, que se relacionam muito com aquilo que Deus trabalhou no coração, na alma dessas pessoas. A gente vai dar uma sequência um pouco do que a gente está vendo. Então, vamos lá, Salmo 116. Vamos ler o Salmo? É muito grande. Todo mundo encontrou? Sim. Não. Vamos lá. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem mentiroso, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém? Bom, como eu disse, a gente está vendo um pouco sobre os Salmos. Os Salmos falam muito sobre as experiências, né, individuais de muitos homens, de muitas pessoas que estiveram com Deus. E principalmente a gente vê nessas palavras muita coisa relacionada à alma, ao coração e tudo mais. O que a gente vê nesse salmo é exatamente isso, né? Um testemunho de uma pessoa que teve uma experiência com Deus, e essa experiência com Deus envolveu muito, né, a sua fé e questões da sua alma, do seu coração e tudo mais, né? O que a gente vê aqui é um homem, né, que encontrou em Deus algumas respostas, né, para alguns questionamentos e para algumas aflições que esse homem estava vivendo na sua própria alma. Ele declara aqui, ele tem uma declaração que eu acho extraordinária, que eu acho maravilhosa. No verso 7, ele diz assim: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Olha a declaração desse homem. Esse homem, ele declara que para a alma dele: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Esse homem, na sua experiência com Deus, ele vê a sua alma voltar, regressar a um estado de tranquilidade, de descanso, de sossego, né? Porque ele encontra em Deus uma generosidade. Ele vê o Senhor sendo generoso para com ele, e ele pode ver a sua alma sendo levada novamente a um estado de descanso. Hoje a gente vai ver a experiência desse homem, como ela ocorre, como ela se dá, né? E a gente tem muito a aprender com isso, com certeza. Vamos ler de novo? Do verso 3 ao verso 10. Se alguém ler para mim, eu agradeço. Verso 3 ao verso 10. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas, os meus olhos da queda,
os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Veja só, essas palavras aqui falam muito sobre a experiência desse homem e o estado que esse homem se encontrava, né, no momento que ele tem essa experiência específica com Deus. Repara só o que esse homem estava enfrentando, né? Na minha opinião, era uma aflição, né, assim, absolutamente incrível, né, terrível, né, em relação à sua própria alma. Veja o estado que ele se encontrava. O texto diz assim no verso 3: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Aí ele declara: caí em tribulação e tristeza. Eis um homem que se vê, olha só, em laços, ele disse, laços de morte, né, me cercaram, né? Laços que ele chama de laços de morte. Olha só a intensidade da sua experiência, olha só a gravidade da situação que ele se encontra, né? Em laços de morte. Ele se vê em angústias, angústias tão terríveis que ele chama, ele nomeia essas angústias de angústias do quê? Do inferno, olha só. Angústias do inferno, né, se apoderaram de mim. Olha isso, que terrível, que sentimento, que coisa, que peso, que coisa grave, né? E ao mesmo tempo um tanto interessante, porque repara só, quando ele fala angústias do inferno, ao mesmo tempo isso tem, pode reparar que tem um cenário um tanto espiritual nessa história, né? Angústias do inferno. É uma coisa um tanto... Não é qualquer angústia. Não é. Repara que ele está um tanto envolvido com aflições e angústias um tanto que espirituais, né? Porque ele relaciona isso ao inferno. E aí ele continua, né? Eis um homem então que está enfrentando aqui uma batalha espiritual imensa. Aí ele diz assim: caí em tribulação e tristeza. Repara só que esse homem se enxerga, ele se vê de que maneira? Caído em quê? Em tribulação e tristeza. Cair. Esse homem se vê caído, se vê, né, numa situação terrível, difícil. E aí ele diz assim, olha só, verso 4. Então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma. Repara só, eis aqui um homem à procura do quê? Livramento. Livramento para quê? Da alma. Da alma. Por que livramento? Por que ele diz livra-me a alma? Por quê? Por que livrar a alma? Por que ele está falando de livramento? Porque ele tinha acabado de dizer que ele se via em laços, né? Olha só, laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e inferno. Então esse homem está à procura da libertação da sua alma. Ele quer ver a sua alma livre. Por isso que ele fala, ó Senhor, invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma. A sua alma está presa, está amarrada, em laços. Esse homem se vê caído em tristeza, em tribulação. Esse homem se vê em angústias tão profundas, tão terríveis, né, que ele as considera sendo do inferno. Não é brincadeira. Ele mesmo confia. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Então a gente está vendo aqui o quanto que a experiência desse homem ela é profunda, o quanto que ela envolve o interior, né, o seu interior, a sua alma, aquilo que está dentro. Ele está mostrando aqui, né, a gente vê nas palavras desse homem, no testemunho desse homem, né, coisas que estão dentro dele, né, que envolvem o seu interior, envolve a sua alma, envolve o seu, né, aquilo que está dentro de si. Então olha só, ele continua. Verso 6 diz assim, o Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Repara só, esse homem se via de que maneira? Prostrado. No dicionário, prostrado é o mesmo que abatido ou subjugado, sem força ou ânimo. Esse homem se via sem ânimo, sem força, subjugado, abatido, né, em extremo. Né? Olha a situação desse homem. E mais, hein? Verso 10 ele diz, eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito.
Eu acho que esse verso 10 resume, né, a situação e o estado que esse homem se encontrava. Ele diz assim, que ele estava sobremodo aflito. Repare que esse homem não fala que ele estava aflito, mas sobremodo aflito, ou seja, excessivamente aflito. Assim, é uma proporção muito grande, é um estado de aflição muito grande, é sobremodo aflito, não é algo normal, não é uma aflição normal, não é uma aflição comum, corriqueira da vida. Ele está falando, eu estive sobremodo aflito, estive em aflições terríveis. Né? Ou seja, esse salmo então fala de um homem, né, que passou por uma aflição extraordinária, uma aflição excessiva, muito grande. Ele se vê caído, ele se vê prostrado, ele se vê enlaçado, ele se vê em angústias do inferno, ele se vê à procura de livramento para a alma, né? Ele se vê sobremodo aflito. E aí ele invoca, Senhor, salva, livra a minha alma. Não sabemos exatamente o porquê, né? Embora a gente veja que tem um cunho aí, né, um cenário um tanto espiritual na história, a gente não sabe exatamente o que acontece com a vida desse homem, o porquê, quando, como. A gente não sabe. O que a gente sabe é o como esse homem se encontrava, o estado que esse homem se encontrou, né? Que ele se viu, que ele se enxergou, que ele notou a si mesmo, né? Na sua alma, né, espiritualmente, ele se vê num estado de, né, queda, caído, em tribulação, em tristeza e tudo mais. Agora, olha só, o interessante nesse salmo, no testemunho desse homem, é que ele não se resume somente à sua dor, à sua aflição. Né? A gente não está vendo um homem simplesmente lamentando, falando a minha dor, a minha angústia e tal. O salmo, o testemunho que ele está dando aqui, ele tem algo a mais. Ele não se resume simplesmente naquele estado que esse homem esteve no momento da sua vida, que se encontrou e tudo mais. O que a gente vê aqui, né, é também a ação de Deus a favor desse homem. A gente vê também o Senhor interagindo com a sua aflição, com o seu estado, com a sua dor, com a sua angústia, operando, interagindo, agindo na vida desse homem. O testemunho desse homem também inclui a ação de Deus, né, o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus para com a vida dele. Que é o que faz com que esse salmo seja interessante. Né? Faz com que aqui a gente também esteja falando sobre isso. Que também a gente não é médico, a gente não é psicólogo, né, para falar simplesmente sobre essas questões. A gente não tem aqui especialidade para falar nada disso. Mas o testemunho desse homem levanta aqui uma questão que para nós é o que importa. Que é o mais importante. O quê? A ação de Deus na vida desse homem. O testemunho desse homem inclui a ação de Deus e a graça de Deus. Vamos ler de novo? Eu peço para alguém de novo. Lê para mim do verso 1 ao verso 8 e depois o verso 16. Verso 1 ao verso 8, depois o verso 16. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Senhor, deveras sou teu servo, seu servo, filho de tua serva, quebraste as minhas cadeias. É lindo o testemunho desse homem. É algo extraordinário. A gente vê aqui um homem que enfrentou uma aflição sem tamanho, né? Uma coisa realmente extraordinária, mas que testemunha dizendo, olha só, amo o Senhor. Por quê? Porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Laços, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso.
O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Já está no passado. Achava. Note que em sua experiência com Deus, a experiência desse homem com Deus, esse homem declara que ama o Senhor. Olha que interessante. A gente viu o tamanho da angústia desse homem, a gente viu o tamanho da aflição desse homem, que não era qualquer aflição, ele mesmo declara sobremodo aflito. Mas a gente vê também uma declaração extremamente maravilhosa, né? Que um homem que passa por um estado como esse, um cenário como esse, que começa o Salmo, né? O Salmo começa com essa declaração: amo ao Senhor. Olha aqui. Um homem que pode dizer, mesmo passando o que passou, olha isso, amo ao Senhor. Sua experiência, ele diz que Deus inclinou-se para ele e o salvou. Ele diz que o Senhor vela pelo simples e ele se achava prostrado e o Senhor o salvou. É lindo. Eu gosto do conceito de salvação aqui desse texto. Muitas vezes quando a gente fala sobre salvação, a gente linka simplesmente aquela questão da condenação, né? Salvação está relacionado simplesmente à condenação. Você vê na Bíblia, na verdade, muitos conceitos de salvação que não se resume somente àquela questão da condenação. Nesse texto aqui, o conceito de salvação está diretamente relacionado com o quê? Com o cenário, a situação que esse homem se encontrava. Esse homem, né, está falando aqui de livramento da alma, esse homem está falando de amarras que ele tinha, esse homem está falando das angústias do inferno que ele estava experimentando, que ele estava provando. De repente ele fala: eu estava prostrado e o Senhor me salvou. Me salvou do quê? Me salvou desse cenário, me salvou dessa situação que eu estava vivendo. Ou seja, está relacionado à ação misericordiosa de Deus, né, para com a aflição desse homem, para com o cenário que esse homem estava vivendo, com a angústia que esse homem estava passando. Quando ele fala, o Senhor me salvou, ele está respondendo, ou ele está declarando a resposta que Deus deu àquele cenário que ele estava vivendo. O Senhor me salvou. Eu estava com laços, eu estava com angústias, caído, prostrado, mas ele declara: eu amo o Senhor. Eu amo porque Ele se inclinou para mim, inclinou seus ouvidos, me ouviu a minha voz, ouviu as minhas súplicas e me salvou. Chega a dizer, Deus é misericordioso, compassivo, justo, o Senhor vela pelos simples, Ele me salvou. É maravilhoso. Em sua experiência com Deus, esse homem declara: ó Senhor, livra minha alma. Depois ele diz: Ele me salva. Deus é misericordioso, né? Deus é aquele que resgata. Salvação aqui no texto traduzido, né? Se você pegar o texto do original, se remete à ideia de resgate. A ideia de libertação, de livramento de um cativeiro. Esse homem se via num cativeiro. A sua alma presa a um cativeiro. Ele se via num estado de uma angústia terrível e tal. E esse salvação está ligado a esse livramento, desse resgate. A esse resgate desse cenário um tanto complicado, difícil que ele se encontrava. É lindo, né? Em sua experiência com Deus, esse homem também declara: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Eu gosto muito da declaração que ele faz aqui. Ele pode dizer, mesmo tendo passado o que passou, ele diz para a sua própria alma: volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego. Pergunto: como que a alma desse homem retorna a um estado de sossego? Através do resgate de Cristo.
Primeiro que ele permanece amando o Senhor, mesmo estando passando por essas... Não é? Porque Deus tem a misericórdia dele e... Misericórdia. Né? Resposta. Como é que a alma desse homem retorna a um estado de sossego? Resposta. Pela ação de Deus. Porque Deus estava sendo generoso para com ele, misericordioso para com ele. Porque Deus o salvou. Por isso ele pode dizer, volta minha alma ao teu sossego, o Senhor te salvou. E é lindo porque ele reconhece que a alma dele só encontra sossego no Senhor. Né? Em nenhum outro Ele pode lugar, declarar, volta minha alma ao teu que sossego. só o Senhor pode fazer com Porque que a nossa alma tenha no 13, sossego só ele no mesmo Senhor. diz, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso. No 13 ele declara o seguinte: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ou seja, todo o testemunho dele, todo o cenário e a mudança, a transformação, tudo o que acontece com ele, né, onde ele pode se ver saindo daquele cenário que ele estava, está relacionado ao Senhor, está relacionado à ação de Deus, né, o Senhor sendo generoso para com ele, sendo misericordioso para com ele, e ele reconhece isso. Ele reconhece isso. Volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor é que tem sido generoso para ti. Né? É o Senhor que estava livrando a alma da morte desse homem, era o Senhor que estava livrando a alma dos laços, das cadeias desse homem. Ele diz no verso 16, Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias. Esse homem vê o Senhor quebrando as suas cadeias. Olha esse homem, olha a palavra que ele usa. Cadeia. Esse homem se via preso, aprisionado. A sua alma aprisionada. Ele se via em grilhões. Ele sabe que ele fala do inferno. Ele sabe disso. E ele fala, né? O Senhor quebrou as minhas cadeias. Somente o Senhor para operar esse milagre na alma do homem. Para quebrar as cadeias, para quebrar laços de morte. Quando se fala de morte, quando se fala de angústia do inferno, só o Senhor. Só um Deus misericordioso mesmo, só um Deus generoso, de graça. Tudo mais. Agora, eu acho que a gente tem muito o que aprender com o testemunho desse homem. Eu acho que tem muita coisa nesse homem, na lição desse homem, na experiência desse homem, que também a gente pode trazer para a nossa vida. Que a gente também pode, né, incluir para nós como lição, como aprendizado e tudo mais. A postura que esse homem tem diante de Deus, ela é muito interessante. Né? Porque na hora da sua adversidade, a maneira como ele se comporta diante de Deus, ela é exemplar. Ela é realmente, nos faz aprender muito. Dá uma olhada só. Eu vou ler de novo, tá? Porque as informações elas estão assim mescladas em todos os versículos. Então a gente tem que pincelar essas informações em todos os versículos para a gente poder aprender e tirar coisas para a gente. Tá bom? Então lá, olha só, do verso 3 ao verso 4, depois do 9 ao 19, ele diz assim: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra a minha alma. Aí no verso 9, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que, disse, estive sobremodo aflito. Olha que extraordinário. Eu disse na minha perturbação. Olha o que ele diz na sua perturbação. Todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor.
cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Mas é lindo, né? É extraordinário. Repare que esse homem, em meio à tribulação que ele passou, que ele viveu, ele toma algumas atitudes diante de Deus que fizeram muita diferença para a vida dele. Olha só, ele diz assim, né, como a gente já viu, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Aí olha só o verso 4. Então, olha esse então. Esse então está ligado ao quê? A todo esse cenário, a toda essa situação que esse homem está vivendo. Ele está em laço, ele está em angústia, ele está em tribulação e tristeza. Daí ele fala assim, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Veja bem, esse homem diz que está caído em tribulação e tristeza. Então ele diz, caído em tristeza e tribulação. Então invoquei o nome do Senhor. Mesmo que diante dessa situação que eu passe, eu invoco o nome do Senhor. Ele invocou o nome do Senhor nesse estado. Uma decisão. Naquele estado, ele então invocou o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Qual a primeira atitude então desse homem diante de Deus na hora, né, naquele momento da sua tribulação, da sua angústia? Esse homem invocou o Senhor. Ele reconhece, né, a soberania de Deus na vida Sem dele, dúvida, ele diante reconhece. dessa situação. Senão ele jamais ele invocaria, né? E o sentimento que ele dá é como se ele estivesse enfrentando a situação está vindo. Então, porque eu estou passando isso, o que eu vou fazer? Eu vou invocar o nome do Senhor. É a solução para a minha vida, para o momento que eu estou passando. Ele se põe num estado, né, diante de Deus e ele começa então a invocar o nome do Senhor. Agora, olha só, pense comigo. Por que no texto o termo usado é invocar e não orar? Porque a visão da alma... Porque é um clamor? Qual é a diferença de orar e invocar? Orar é uma conversa, né? Ele tá pedindo uma intervenção. Quando oramos, Acho que é aflição. quando nós oramos, podemos falar com Deus sobre qualquer assunto. Sim. Sobre a nossa luta, sobre a coisa que foi maravilhosa Sobre ontem que ações Deus de fez, graça. sobre ações de graça. Salvador, quando você está em perigo, alguma coisa, você vai invocar, você vai chamar alguém. Ele chamou a Deus para vir me auxiliar e me tirar essa angústia. Exatamente. Ou seja, oração, eu posso louvar, ou quando eu estou em oração eu louvo, eu agradeço, eu canto, eu peço, eu intercedo, eu faço um monte de coisa quando eu estou orando. Várias Posso, coisas, né? né? É A amplo. oração é ampla. Exatamente. Quando invocamos, né, invocar está no sentido de usamos como um chamado de auxílio. É uma intervenção. É algo específico, né? Bem específico. Exatamente. Ou seja, é um apelo para socorro. Esse homem ele se vê naquele estado, então ele invoca, então ele está clamando por socorro. Livra-me, Senhor. Né? Ele está pedindo por auxílio de Deus, ele está clamando. Geralmente, né, essa palavra invocar, ela está relacionada a situações de muita intensidade. De coisas, né, de cenários assim, como esse homem está fazendo. É como, sei lá, talvez cair no mar, ficar, né, preso no mar, perdido no mar, você vê um barco passando, você começa a clamar, invoca, tô aqui, socorro, socorro, socorro. É mais ou menos o cenário que esse homem está. Tem muita intensidade. Ele está em laços de morte, angústias do inferno. Então ele está lá, invoca o Senhor. Livra-me, Senhor. Essa é a oração dele. Então a primeira coisa que ele faz é invocar o Senhor. E se você for ver o Salmo todo, 3 vezes aparece o termo invocar. 3 vezes nesse Salmo aparece, no verso 4, no verso 13 e no verso 17. Sabe por quê? Isso demonstra quão intenso foi o clamor, né, desse homem, quão intenso foi o pedido de socorro que esse homem fez. 3 vezes a coisa aparece aí. Ou seja, é intenso. Ele invoca o Senhor e ele invoca com intensidade. Ele clama mesmo, Senhor, livra a minha alma. Ele abre, ele rasga, é um clamor diante de Deus, da sua alma. Ele precisa da ação de Deus, ele precisa da intervenção de Deus, ele precisa do resgate de Deus. É isso que ele faz. É isso que ele... Essa é a primeira atitude que esse homem toma, né, diante de Deus. É de invocar ao nome do Senhor. É de clamar, é de suplicar com intensidade. Por auxílio, por socorro.
para si, para sua alma, para seu coração e tudo mais. Então a primeira coisa é invocar, ele invoca o nome do Senhor. Mas tem mais, hein? Olha só. Verso 9 e o verso 10 diz assim: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que diga sobremodo aflito. Eu acho que isso aqui tem algo extraordinário, tremendo. Qual é a segunda atitude desse homem diante de Deus na hora da sua tribulação? Repare só, esse homem, mesmo prostrado, como ele mesmo declarou, ele se via prostrado, né? Não é palavras que nós estamos usando para a experiência dele, são palavras que ele usou para a experiência dele. Mesmo prostrado, esse homem declarou, nunca deixou de crer e nunca deixou de ter esperança. Ele declara assim, olha só o testemunho de fé desse homem, né? Eu amo a experiência desse homem. Ele fala assim, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Olha o verbo, né? Ando, ou andei. Andarei na presença do Senhor da terra dos viventes. Repara só, esse homem se vê prostrado, mas está falando, eu vou andar ainda na presença do Senhor na terra dos viventes. E depois ele diz assim, né? Olha só que interessante no verso 10. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. É como se esse homem dissesse assim, na terra dos viventes, na terra dessas aflições, de laços, de angústias, de tribulações e tristezas, eu andarei na presença do Senhor. Repara que os olhos desse homem se projetam além dos seus problemas, das suas angústias, das suas aflições, da alma, e ele se vê pela fé, pela esperança, dizendo, eu vou andar na presença do Senhor na terra dos viventes. Nessa terra de aflições, de angústia, eu vou andar na presença do Senhor. E ele diz, eu cria, ainda que estivesse sobremodo aflito. Nesse verso 10 aqui, em minha opinião, é uma das mais lindas declarações de fé dos Salmos. Porque esse homem fala de laços de morte, né, fala de angústias do inferno, e ele está dizendo, sobremodo aflito, mas ele está falando assim, ainda que estivesse assim, eu estou falando, eu cria. Esse ainda que é... Ainda que... maravilhoso. Ainda apesar que, de tudo. Apesar de tudo que eu estava passando, eu ainda cria. Todo enredado, com o peso que ele mesmo fala que os infernos. Você vê que esse homem, ele ali naquele estado de angústia, ele crê, ele tem fé, ele acredita no quê? Nesse Deus, que ele pode se ver andando na sua presença na terra dos viventes. Esse Deus que salva, esse Deus que resgata. Ele fala, eu cria. Deus vai salvar. Eu acho muito interessante a forma até que o salmista coloca, né? Ele não coloca assim, ainda que eu tivesse com um problema, que eu tivesse aflito, mesmo assim eu crio. Não, ele começa a frase afirmando que ele cria. E depois ele fala, né? Mas primeiro ele afirma a você vê que o convicção verbo dele, crer, o crer está no passado. Que quer dizer que era no estado que ele estava. Né? Estive sobre o modo aflito, então quando eu estive sobre o modo aflito, eu cria. Quer dizer, na aflição ele estava crendo. Exatamente. Na aflição. Esse testemunho de fé é extraordinário, né? A fé desse homem aqui é uma coisa assim, absolutamente maravilhosa. Né? E a fé é um instrumento extraordinário, né? E a dispor de cada um de nós. A fé, como o Hebreus fala muito sobre fé, a fé é uma coisa que está ao nosso dispor, mesmo em cenários tão terríveis como essa. E ela pode nos projetar, né, para um cenário muito diferente. A fé foi um recurso que Deus providenciou para esse homem, que providencia para cada um de nós, que pode nos projetar e nos levar para um cenário completamente diferente daquele que a gente está passando. Hebreus, quando fala sobre fé, ela declara assim, declara que homens, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga de exércitos,
mulheres receberam para a ressurreição seus mortos. Depois ele fala assim, passaram pela prova de escárnios e açoite, assim até algemas e prisões. Olha só, a fé é um instrumento extraordinário, né? Porque pode fazer com que os homens, mesmo da fraqueza, tirem força, mesmo de cenários tão adversos como o que ele fala aqui sobre a violência do fogo, sobre grilhões, algemas, açoites, subjugados. Ele fala tudo sobre isso. E a fé foi com que esses homens, pela fé, se libertaram disso, conseguiram cruzar e ultrapassar e viver e passar para um outro momento da vida deles. Assim como esse testemunho desse homem. Esse homem, naquele momento, ele falava, eu cria. Eu falei assim, e ele falava, ele declarava, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Nessa terra aqui, eu vou andar na presença do Senhor. Ele declarava isso porque ele cria. É maravilhoso o testemunho de fé desse homem. Esse homem deixa um testemunho de fé, né? Extraordinário. As suas declarações no momento da sua perturbação é algo extraordinário. No verso 11 ele disse assim, eu disse na minha perturbação. Olha só, ele não disse isso no momento da sua alegria, no momento que ele já está lá, na sua vitória, no momento que ele já está andando na presença do Senhor. Ele fala assim, eu disse na minha perturbação. 2 pontos. Aí ele começa a falar um monte de coisa. Olha só o que ele fala, o que ele declara na sua perturbação. Ele diz assim, todo homem é mentiroso. Isso é uma declaração tão interessante. Repara que isso dá a entender que ele está projetando os olhos dele plenamente para o Senhor. Ele fala, ó, todo homem é mentiroso. Então, ó. De conselhos de quem não quer nem saber. Olha para onde que eu vou olhar nessa história. Não me interessa o que estejam falando. A minha salvação é o homem dos homens. Ou seja, nessa hora que eu estou vivendo, nesse momento que eu estou passando, sabe o que eu vou fazer? Bum. Não cabe nem 40 aqui, todo homem é mentiroso. Exatamente. Deixa eu botar os meus olhos em Deus, porque é lá que eu tenho. Ele já tirou da história os homens. Exatamente. Mas aí olha só. Com certeza. Mas ele diz mais. Ele tem 2 pontos aí que fala muita coisa, né? Tem muitas declarações dele. Ele fala assim, olha o verso 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Olha o que esse homem está falando na sua perturbação. O que eu vou dar para o Senhor, na hora da sua perturbação, esse homem está falando. O que eu vou dar ao Senhor por todos os seus benefícios? Você reconhecer isso depois que você está bem é uma coisa. Mas na hora da sua perturbação é outra coisa totalmente diferente. E mais, hein? Olha só o que esse homem declarava na sua perturbação. Verso 13. Tomarei, olha só o verbo de novo no futuro, né? Porque ele está falando de coisas que ele declarou no momento da sua perturbação. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Verso 14 ele diz, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Verso 17 ele declara, ó, todos os verbos estão no futuro. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça. Olha isso. Sacrifícios, porque no momento como esse, no estado como esse, só sacrifício mesmo. E ele fala, sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Depois o verso 18 e 19 diz assim, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Esse homem dá um aleluia no meio da sua perturbação. Verdadeiro aleluia. Essa declaração dele é muito forte. Ou seja, em resumo, esse homem no dia da sua perturbação disse, tomarei do cálice da salvação. Eu gosto muito dessa expressão. Sabe o que significa tomarei o cálice? Naquela época de monarquia, de reino, o tomar o cálice significava um momento de vitória. Um momento de regozijo, de batalha. Em momentos de batalha, em momentos de vitória, os reis, os generais, o que tomavam-se os cálices e bebiam, né, para festejar, para declarar, né, olha, estamos aqui experimentando o gosto da vitória. Esse homem, no momento da sua perturbação, fala assim, eu vou tomar do cálice da salvação. Ou seja, eu vou tomar do cálice, vou experimentar do gosto da vitória, da salvação para a minha vida. Olha que lindo. Esse homem diz, eu vou cumprir os meus votos na presença do Senhor. Esse homem diz, eu vou oferecer sacrifícios de ações de graça na presença do Senhor. Esse homem diz, eu vou cumprir todos os meus votos na presença de todos
para que todos vejam o livramento do Senhor. Ou seja, esse homem, a experiência desse homem, o testemunho de fé desse homem é algo extraordinário. Você não vê esse homem murmurando, né? Você não vê esse homem, e é o que ele passou, né? Talvez facilmente pudesse estar murmurando, né? E você não vê esse homem lamentando, você não vê esse homem, nada disso. Você vê esse homem olhando e falando assim, eu vou andar na presença, eu vou cumprir meus votos, eu vou oferecer sacrifícios, eu cria, né? Ele se vê esse homem declarando, testemunhando de uma fé extraordinária. Declaração de fé. Extraordinário. Eis um homem que se dizia caído em tribulação, em tristeza e prostrado, mas que naquela hora declarava, eu vou tomar do cálice da vitória na presença do Senhor. Do cálice da salvação, eu vou andar na presença do Senhor, eu vou cumprir os meus votos. Repara que ele se vê se cumprindo votos ao Senhor, né? Oferecendo algo ao Senhor. Eu vou fazer sacrifício de ações de graça, caído em tribulação, prostrado em tristeza. E ele está falando de sacrifícios de ações de graça. É algo nítido, como a gente estava conversando antes, né? A postura dele é um posicionamento, é uma escolha. Né? É uma escolha de ter atitudes de fé, de estar na presença do Senhor, de se posicionar diante do Senhor e reconhecer quem é o Senhor na vida dele. Ele já sabe e o quanto a acontecer. misericórdia, o quanto a ação do Senhor pode fazer tanta diferença na vida dele, mesmo naquele estado que ele está passando. Faz toda ele olha a para o Senhor e fala assim, eu vou tomar do cálice da salvação. Isso ele estava dizendo no momento da sua perturbação, porque depois ele fala, o Senhor me salvou. Porque primeiro, e ele não se lamenta, pelo contrário, ele faz uma descrição de como ele estava, em nenhum momento ele reclamou, murmurou, ele fez uma descrição, e depois que ele fez a descrição, só que antes da descrição ele declarou seu amor por Cristo, fez a descrição, e depois da descrição ele mostrou a postura que ele tomou, a atitude diante daquilo. Da sua mostrou a segurança dele. A segurança É como se ele estivesse falando para todo aquele mal. Ele está exatamente testemunhando. Eu irei. No Senhor eu vou andar na presença Eu do tenho Senhor. certeza que a mão do Senhor vai me sustentar. Eu vou oferecer a sacrifício de ações de Convicção graça, eu vou cumprir os meus votos, eu vou tomar do cálice da salvação. E eu vou oferecer sacrifícios de graça. Por isso ele dizia, eu queria, eu estive sobre uma, mas eu queria. Isso é demais, que ele deixa claro, né? Tá vendo essas cadeias, esse coisa do inferno, não sei o que, mas mesmo nisso eu creio. Bom, para finalizar, né, eu acho que o verso 7 é uma declaração extraordinária quando a gente entende o que está acontecendo e o que acontece com a vida desse homem. Quando ele fala, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Eis um hino. Isso é um hino. Esse homem canta, esse homem, né? Volta minha alma, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Eis um hino de um milagre de Deus na alma desse homem. Milagre. Né? Eis um hino, né, de fé, de esperança para com Deus num cenário extremamente adverso. Volta minha alma ao sossego, Deus tem sido generoso para contigo. Que declaração extraordinária. E que experiência extraordinária. Porque isso é uma experiência desse homem, né? Ele não está cantando ou proclamando isso algo assim, por proclamar. Ele não está cantando isso assim, simplesmente porque são palavras que rimam bonitas, né? Algo literário, algo... Não, ele está falando isso porque está sendo a experiência dele. Volta ao teu sossego, porque o Senhor está sendo generoso para contigo. É a experiência desse homem, é o que ele está experimentando, é o que ele está provando, é o que ele está vivendo, é o que ele está, né, recebendo. Pela misericórdia e pela graça de Deus. Minha oração é que o Senhor nos dê dessa mesma fé. Né? Que o Senhor livre por completo a nossa alma para o louvor do seu nome, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê essa fé de olhar para Ele, enxergar a nós mesmos andando na sua presença, cumprindo, né, os seus votos, oferecendo o sacrifício de ação de graça,
tomando do cálice da salvação. Que o Senhor nos dê dessa mesma forma. E que a gente possa declarar: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para ti. Amém? Vamos orar? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente orar? Eu acho muito importante, diante de todo esse fato de confiança no Senhor, mas o modo como ele analisa a situação dele. Ele falou assim: eu estou em laços de morte. Ele reconhecer, ele ter essa, Deus trazer diante dele essa sensibilidade, para assim, estou em perigo. E essa sinceridade sabe, eu estou em perigo, estou em laços de morte. Confessar e de declarar. A minha situação, assim, Ele não se esconde atrás disso. Não, ele não se cobre, né? Não. Ele tem essa consciência. Ele tem a consciência, assim, angústias do inferno. Então, assim, cara, às vezes a gente passa por situações de trabalho, uma opressão que a gente não sabe nem de onde vem, entendeu? E às vezes a gente toma bala pra tudo quanto é lado e a gente não sabe. É coisa normal, coisa corriqueira. Mas assim, eu vejo que a gente precisa adquirir uma sensibilidade diante de Deus para reconhecer essas situações e saber clamar, invocar o nome do Senhor diante disso. Para que a gente permaneça em Cristo. Entendeu? Porque é importante a gente reconhecer isso para a gente permanecer em Cristo. Eu achei tremendo. São duas coisas que ele reconheceu. Ele reconheceu o problema e ele sabia onde estava a solução. Então acho que isso foi tremendo. Né? Mesmo no meio dessa aflição toda, ele fala: não, mas eu digo o seguinte, eu vou estar, eu vou dar ação de graça. Quer dizer, eu sei o que eu estou passando. Eu sei o que eu estou passando e eu sei aonde eu vou buscar e eu sei que eu vou ter a resposta. Então eu darei ações de graça. Quer dizer, essa certeza, essa fé tremenda, que nem o Lucas falou, não foi depois que passou tudo que ele falou: Senhor, eu estou dando ações de graça pelo que eu consegui, não. Eu estou passando, eu sei que é uma angústia do inferno, mas eu sei que é em ti. Todo homem é mentiroso, eu vou tirar o olho daqui. Eu não vou olhar para o homem, para a solução humana, porque eu não vou ter solução humana. Então eu vou olhar para Deus e eu sei que eu vou receber dele. E uma coisa que eu acho também muito extraordinária, que você vê que a fé dele é uma fé extremamente ativa, né? Não é uma fé que ele se vê imóvel. Se prostra. Né? Ele vai, invoca, ele fala: eu vou andar, eu vou tomar, eu vou cumprir, eu vou oferecer. Né? Você vê verbos de ação, né? Você vê movimento. Essa é uma fé que movimenta ele naquele momento. É uma fé extraordinária, porque o que ele está passando não é uma coisinha sobremodo aflito, é uma coisa pesada. Ele deixa bem claro que mas ainda assim é uma fé, ele tem uma fé que faz com que ele se movimente mesmo naquele estado. É extraordinário isso. Maravilhoso. Minha oração só pode ser essa, que o Senhor nos dê dessa fé também. Que a gente possa ter dessa fé também. Né? Essa certeza de que tem que buscar lá. Não para que... Não estou dizendo que todo mundo vai ter que passar por uma experiência exatamente como aquele seu homem teve, não, mas uma fé que possa, em momentos semelhantes, né, fazer com que a gente se projete em movimento para o Senhor. Né? Ele se vê cumprindo os votos. Olha que lindo isso. Ele está lá aflito, em angústia, caído, mas ele se vê cumprindo os votos para o Senhor. Ele se vê ali, né, interagindo com o Senhor e oferecendo o sacrifício de ações de graça. É lindo isso. Ele não se vê também só recebendo, né? Ele se vê também doando, dando. O que darei ao Senhor para com, né? Ele fala. Ele se vê em falta, né? Ele se vê em falta, querendo oferecer. Coisas. Não, e a certeza que ele tem. Ele se vê querendo oferecer. É interessante isso. Não se vê só querendo receber. Se vê também querendo doar-se, dar, entregar, ser alguma coisa que contribui. É extraordinário. Acho que a fé foi tão grande ali que ele já pensa assim: o que eu vou oferecer pelo que eu vou receber? Porque ele já sabe que vai receber o livramento, a salvação. Né? Então ele fala: o que eu posso oferecer? Projeta ele literalmente para um outro estado, para uma outra condição de vida que ele está vivendo, completamente diferente. É extraordinário. E é lindo ver, né, o amor que ele tem pelo Senhor, a confiança
quando ele fala, né, que ele coloca, né, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, né? Ele está passando por uma situação ali gravíssima, mas ele tira o olho daquilo, da situação, já sabendo que o Senhor já está agindo, porque ele fala que ele já cria antes mesmo, né, da situação, para agradecer ao Senhor por todos os benefícios, ou seja, não está olhando para o problema ali que ele está passando. No meio do que ele já está recebendo o tempo todo. Exatamente. Só essa força para poder crer no Senhor. É só tendo realmente assim, eu vejo nesse homem assim ele começa declarando o amor dele, né, pelo Senhor, porque o Senhor ouve a sua voz, o Senhor ouve as suas súplicas. É tremendo assim ver a forma com que ele aborda assim Deus na vida dele, né? É maravilhoso, maravilhoso. É aquela questão, não tem nada de autoajuda, né? De um passinho para você receber aquilo. Não é uma autoajuda. Ele declara, simplesmente ele crê. se apoderaram de mim, né? Ele fala, se apoderaram de mim. Ele crê. Da mesma forma que se apoderaram da alma dele, né? Que ele fala, se apoderaram de mim. Eu achei interessante esse se apoderaram. Tomaram conta. Mas ele declara que Deus é misericordioso. Então essa misericórdia depois toma conta dele, né? Essa misericórdia derramada. Quebra essas cadeias e... Ele deixa bem claro que você consegue sentir o peso do que ele estava passando. Com certeza. Né? Ele deixa bem claro que era uma coisa muito difícil. Era um peso, mas ao mesmo tempo ele passa pra gente uma força dentro dessa, não é? Essa sensação de a força da fé. Da fé, porque ele se vê, ele se projeta totalmente pro Senhor, né? Ele volta os olhos totalmente pro Senhor, então ele consegue ver que ainda assim o Senhor ainda é muito maior do que aquilo tudo que ele está passando. Tanto é que se você analisar todo o decorrer do texto, pouquíssimas, você vai ver muito mais ele agradecendo, falando que vai, né, ele fala que ele vai andar na presença do Senhor, que ele invoca o nome do Senhor, que ele vai oferecer sacrifícios de ações de graça, que ele vai cumprir votos ao Senhor, do que falando do seu problema. É muito mais a certeza da fé do que a murmuração pelo que está passando. É um exemplo de fé. E a gente precisa aprender a ser assim. Uma fé tremenda. A gente consegue ver aonde ele está edificado. Exatamente. A gente consegue ver nitidamente aonde ele está edificado. Sabe, a pedra do seu angular dele problema, realmente da sua é Cristo. situação. Na rocha, né? Assim, é nítido que ele está realmente edificado. A gente consegue ver a edificação de Cristo na vida dele. Porque sem a edificação de Cristo, a gente não consegue fazer isso. Ele deixa isso bem claro, né? São aqueles dois pontos que o Lucas falou. E todo homem mentiroso, ou seja, estou tirando meus olhos daquilo, estou olhando Para Deus. Só isso. Exclusivamente para Deus. É uma fé tremenda. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer, Pai, por essa palavra maravilhosa, essa palavra do Senhor. Te louvo por esse testemunho de fé, Senhor, uma fé de salvação, Senhor. E a minha oração aqui, em nome de Jesus, o Senhor nos conceda uma fé, como a fé desse homem, uma fé de salvação. Pai, que se situe, Senhor, na circunstância de cada um de nós aqui, na experiência de cada um aqui, mas que nos leve a também visualizar a nossa vida tomando do cálice da salvação no Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que a gente possa também, Pai, a declarar como esse homem, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes, que a gente possa também, Pai, se oferecer como sacrifício de ações de graça, Senhor, na presença do Senhor, e que a gente possa ver, Senhor, e declarar: o Senhor me salvou, Senhor. Amém. Louvado seja o teu nome, Pai, por essa palavra, que essa semente, Pai, ela dê frutos nas nossas vidas, ó Pai, na vida de cada um aqui, a ponto de abençoar a nossa vida, a ponto de mudar, de trazer transformação, de trazer mudança, de trazer renovação, de trazer cura, de trazer livramento, libertação. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos isso para o louvor do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, nesse tempo aqui, estaremos aqui ainda, Senhor, com a tua presença, Pai, trazendo graça, trazendo força, trazendo consolo, para o louvor do teu nome, Senhor, é que nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus.